Bom, vamos lá. Como eu falei na abertura do Morning aqui, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, disse que vai interpelar Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal para que ele esclareça, né, as informações, né, que diz ter sobre o desaparecimento do pai dele, o Fernando Santa Cruz, durante a ditadura militar. Vini, antes da gente começar a falar sobre isso aqui, antes de mais nada, vamos com a frase do presidente da República. A declaração foi dada enquanto o presidente citava o desfecho do processo de Adélio Bispo, que lhe deu uma facada durante a campanha eleitoral no ano passado, né, Vini? Exatamente, Edgar, e criticava o fato de a OAB, segundo ele, impediu aí que o advogado de Adélio Bispo tivesse o sigilo telefônico quebrado. Então vamos ouvir agora o que disse então o presidente Jair Bolsonaro sobre o desaparecimento do pai de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões, né, naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? Veio desaparecer no Rio de Janeiro. O pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, Edgar, que é o Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, ele atuou no movimento estudantil e também participou da Juventude Universitária Católica e depois integrou também a Ação Popular, que era uma organização contrária ao regime militar. Ele desapareceu em 1974 no Rio de Janeiro, depois de se encontrar com um colega militante, o Eduardo Collier Filho. Segundo o livro Direito à Memória e à Verdade, produzido pelo próprio governo federal, Fernando e Eduardo foram presos juntos em Copacabana, no DOI-CODE. E a Comissão Nacional da Verdade, que apurou aí violações de direitos humanos que foram cometidos naquele período, mostra uma fala de um dos agentes da ditadura que afirma que Fernando foi uma das vítimas incineradas em uma usina em Campo de Goytacazes. E o relatório final também concluiu que ele foi preso e morto por agentes do Estado e permanece desaparecido sem que os restos mortais tenham sido entregues à família. Mais tarde também, Edgar, em uma live no Palácio do Planalto, cortando o cabelo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto e negou que os militares tenham matado o pai de Felipe Santa Cruz. Vamos ver. Olha só, a questão do pai do presidente da OAB de São Paulo, né? Estão me criticando. Se eu sei, tem que falar o que eu sei da história, né? O pai do Santa Cruz, ele integrava a Ação Popular de Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil, tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, né, tinha o Santa Cruz que era jovem, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. De onde eu obtive as informações? Com quem eu conversei na época, horas boas, tá? Conversava com muita gente, estive na fronteira, tá? Conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro primeiro, ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época sobre esse episódio, porque qual é a tendência? Se ele sabe, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu, não foram os militares que mataram, não, tá? Então, é o presidente Jair Bolsonaro atribuindo aos próprios grupos de esquerda da época, grupos opositores ao regime militar, a morte do Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira. Porém, o que não procede, né? Porque ele acaba desmentindo os próprios militares. Isso. E essa fala, Fifito, acabou gerando aí muitos protestos da sociedade civil, também de oposicionistas ao governo, mas também, Edgar, de
próprios aliados. O governador de São Paulo, João Dória, disse o seguinte, abre aspas, é inaceitável que um presidente da República se manifeste da forma que se manifestou em relação ao pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Foi uma declaração infeliz. Não posso silenciar diante desse fato. Eu sou filho de um deputado federal caçado pelo golpe de 64 e vivi o exílio com meu pai, que perdeu quase tudo na vida em 10 anos de exílio pela ditadura militar. A deputada estadual por São Paulo também, a Janaína Pascoal, do PSL, uma das autoras do impeachment da ex-presidente Dilma, disse o seguinte ao Estadão, abre aspas, esse tema suscita muitas memórias, abre feridas. Melhor seria que ele deixasse de se manifestar a esse respeito e tomasse mais cuidado com as falas em geral. Essas falas findam nublando as boas ações do governo. Estamos todos na torcida pelo sucesso do governo, mas o presidente precisa ajudar. Essa sucessão de confusões acaba prejudicando demais, fecha aspas, para Janaína Pascoal. E para terminar, o jurista e também um dos autores do impeachment da ex-presidente Dilma, o Miguel Reale Júnior, disse para a Rádio Guaíba o seguinte, Edgar, abre aspas, nós estamos dentro de um quadro de insanidade, a mais absoluta. Não é mais caso de impeachment, é caso de interdição, fecha aspas para o jurista Miguel Reale Júnior. Eu concordo com o Miguel Reale e não concordo com a Janaína Pascoal. Vou falar rapidinho sobre isso já. Eu vou, então, a gente vai abrir já para um debate aqui na bancada, Fefito. Antes eu vou a Brasília, conferir com o Zé Maria Trindade. O Vini já trouxe aí a informação, mas só para o ouvinte que chegou agora, o Felipe é filho de Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, desaparecido de acordo com o site da Comissão Nacional da Verdade, em 23 de fevereiro de 1974. Segundo a apuração da comissão, a morte se deu de forma violenta, como o Vini colocou aqui pra gente, e foi causada pelo Estado brasileiro, como está, aliás, relatado em documento oficial. Vamos a Brasília, Zé, era um assunto, é um teor aí, que certamente geraria uma reação aí à fala do presidente, né? Bom dia para você, Zé. É isso, Edgar. Muito bom dia a todos. Edgar, como tudo aqui acaba no Supremo, o assunto será discutido juridicamente entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, decidiu ir ao Supremo, inclusive pedir explicações ao presidente sobre o que ele sabe sobre o processo, inclusive sobre outros desaparecidos. Além disso, a repercussão política. Alguns partidos querem exatamente que ele explique no judiciário, outros pretendem uma resposta política, ou seja, travar no Congresso Nacional medidas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro, como medidas provisórias, e até apresentar decretos cancelando ações do próprio governo. Olha, até aliados do presidente ficaram assustados com as declarações do presidente. O presidente da OAB deu o tom correto, dizendo que ele não sabe diferenciar o que é a vida privada, pessoal, e a atividade política, né? Atividade pública. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil tem um histórico, sim, de esquerda. Ele foi candidato pelo PT e toma decisões ali mais ligadas à esquerda. Daí é identificado pelo governo como um dos adversários. Mas não é a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele é presidente da Ordem dos Advogados e foi a Ordem dos Advogados do Brasil que protegeu a defesa do Adélio Bispo, né? E a ideia era saber quem pagava a defesa do Adélio Bispo. E aí o presidente ficou inconformado e entendeu que se tratava de uma proteção que era uma ação contra ele. Mas, na verdade, a ordem, apesar de tentar dizer que é uma instituição, é um órgão corporativo, é uma defesa, é uma representação de advogados. Daí esta ação da Ordem dos Advogados do Brasil e não do presidente Felipe Santa Cruz. As declarações vão deixar aqui sequelas no Congresso Nacional. Dizem, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro estaria preocupado, inclusive, com a própria família e com os ataques diretos à família que foi transportada em helicóptero do governo para um casamento, uma atividade particular, e também a indicação de filhos no governo. Mas, na verdade, esses grupos, eles foram formados durante a ditadura como resistência. Alguns, sim, violentos, por que não dizer, e eles eram independentes e não se conectavam até como forma de defesa. Se pegasse um grupo, não chegaria a outros, ou seja, um grupo não sabia exatamente o que estava acontecendo. Daí a desinformação da esquerda. Mas nesse caso, fica claro, até por declarações de militares, de que foi o governo e não os companheiros
como diz o presidente. Perfeito. Zé, obrigado pelas tuas informações. Um abraço, bom trabalho para você em Brasília, hein? Muito bem, obrigado, bom dia. Tá aí, o Zé trouxe o assunto pra gente, o Vini já destrinchou um pouco do passo a passo. Fefito, você começou já se manifestando, vamos lá, você. É, então. porque não tem como não se revoltar com esse tipo de comentário, na verdade. Aliás, não tem como não estranhar, inclusive, que ele volte a falar sobre o assunto cortando o cabelo, como se fosse uma atividade prosaica, como se ele não estivesse falando da morte cruel de alguém, sabe? Não é piada falar de ditadura. Aliás, nesse ponto eu discordo da Janaína Pascoal. A gente tem que sim continuar falando sobre o assunto, a gente tem que sim continuar destrinchando o assunto por um simples motivo. Várias e várias famílias não sabem o destino de seus entes queridos até hoje, por causa de um regime que matou muita gente. Aliás, muito mais gente do que foi notificado. Por exemplo, muitos indígenas nunca foram contabilizados nesse rol de mortes. Inclusive a mãe do Felipe Santa Cruz morreu no ano passado aos 105 anos, procurando o filho durante todos esses anos sem saber o paradeiro dele, como que ele morreu, né? Pois é, o Bolsonaro, inclusive, é desmentido por um documento da própria aeronáutica que comprova que o pai do presidente da OAB teria sido assassinado, sim, sob custódia dos militares. O relatório secreto RPB 655 do Comando Costeiro da Aeronáutica atesta que o então estudante, foi preso pelo regime em 22 de fevereiro de 1974. Ele sumiu preso pelo regime, nunca foi libertado. O documento foi anexado ao relatório da Comissão Nacional da Verdade, portanto agora é público o que era o documento secreto, que comprova que ele estava sim sob custódia do Estado. Em depoimento à CNV, o Cláudio Guerra, que é um ex-delegado, disse que o corpo teria sido incinerado, e ele ainda reforça isso num livro chamado Memórias de uma Guerra Suja. Ele é um ex-policial do DOPS, e ele diz com todas as letras que o pai do presidente da OAB foi incinerado no forno. Se isso não é uma morte cruel, eu não sei o que mais é. Agora, se o presidente da República acha que é muito legal saber que tipo de destino teve o corpo, ou melhor, os corpos de várias pessoas torturadas durante a ditadura, e acha que isso é um segredo que ele pode levar pro túmulo ou ficar só insinuando, pra mim isso é deboche com a família de um monte de gente que até hoje não sabe o que aconteceu com seus parentes. Vai ter que dizer, né, cara? Vai ser interpelado, vai ter que dizer, né? Se ele sabe, diz que tem informações, sabe das informações, não lhe parece? Nesse caso aqui, o que choca uma parte da opinião pública é a parcialidade do OAB e, de novo, o double standard, né, o duplo padrão. O OAB nunca pediu explicações, por exemplo, ao Ciro Gomes, quando ele bravateava que sabia do petrolão e que, inclusive, tinha avisado o presidente Lula. Ele repercutiu essa informação aqui, mas esse não é o ponto. Porque sobre a linguagem displicente do presidente da República, não cabe nada, absolutamente nada, além da crítica, né? Foi um comentário não provocado, foi abordado de forma descontextualizada e maldosa. Então, foi uma ofensa ad hominem, contra alguém, e não uma crítica ad rem, contra algo, sobre algo, na verdade. E essa notícia, ela me lembrou um episódio de um debate clássico aí, a presidência da República, em 1989, que envolvia aí dois candidatos folclóricos da política nacional, que eram Paulo Maluf e o Leonel Brizola. Entre ofensas mútuas, o Maluf ele fez a seguinte observação sobre o período de ostracismo e exílio do Leonel Brizola. Ele disse o seguinte, abre aspas, não aprendeu nada, e pior, não esqueceu nada. O que o grande público espera do presidente é que ele aprenda a se comportar de forma mais presidencial e também que ele esqueça a retórica de quando ele era um deputado corporativista do baixo clero em busca de popularidade nas redes sociais e em programas sensacionalistas. Para quem ainda não entendeu a extensão do mau gosto da fala do presidente, basta pensar na coisa mais importante da vida, a família. É elementar. De todos os ataques mentirosos que eu já sofri na esgotosfera da rede petista e psolista, o único que eu repudiei e desmascarei publicamente foi aquele que insultava a minha família, que ofendia a memória da minha avó, né? Que expunha informações pessoais da minha mãe, que dizia que eu tinha vergonha do meu pai e do seu sobrenome, né? O ouvinte que quiser ter acesso a esse registro no YouTube está com o título Caio Coppola é um nome falso. As outras mentiras
de tão irrelevantes, eu nem me dei o trabalho de esclarecer. Tanto que semana passada, o Edgar repercutiu uma delas aqui, dizendo que eu usei verba pública para um projeto cultural, o que nunca ocorreu, embora eu não seja contra a lei de incentivo fiscal, renúncia. Isso é fake news. Fui citado na tua fala, eu não falei que você usou, falei que você recorreu e que é um direito de qualquer cidadão recorrer. Mas deu a entender isso. Mas afim, não é o ponto. Eu só coloquei que você recorreu a uma possibilidade nas leis de fomento de requerer uma verba para um trabalho que você queria fazer. Não falei que você foi bem sucedido ou não, só aleguei dizendo que isso é um acesso que todos nós temos. Você... Bom, é fake news, eu nunca usei verba pública para projeto cultural, embora eu não seja contra isso. Não foi isso que foi dito. Bom, um marco civilizatório do direito penal é o princípio da pessoalidade da pena. Ou seja, o castigo, né, numa civilização contemporânea, ele é sempre pessoal. A punição, ela deve se restringir a quem pratica o delito, a irregularidade, ou mesmo o erro moral. Então a gente tem que evitar fazer um juízo antecipado de alguém pelas faltas cometidas pelos seus parentes. Então, trocando em miúdos, envolver a família é golpe baixo. Outro ponto, um presidente da República é um cara que tem uma oportunidade ímpar de direcionar o foco da atenção pública para questões muito mais relevantes que a causa da morte de um ex-guerrilheiro ou um ex-militante político. E pouco importaria que o presidente estivesse correto quanto aos fatos. Todo mundo sabe que muitas das mortes atribuídas ao Estado brasileiro foram perpetradas pelos próprios grupos extremistas em ações que se chamavam de justiçamentos. Isso consta, inclusive, dos manuais de guerrilha, do Marighella e por aí vai. Só que, enquanto a versão oficial for a de que o pai do presidente da OAB é uma vítima do Estado, vale essa versão da história e o resto é boato. E um presidente da República tem que evitar o terreno instável do quê? Da especulação e da ilação. Então, assim, feita essa longa crítica à postura do presidente da República, a gente também tem que destacar esse trecho da nota do presidente da OAB, abre aspas. O que realmente incomoda o Bolsonaro é a defesa que fazemos da advocacia, dos direitos humanos, do meio ambiente, das minorias e de outros temas da cidadania que ele insiste em atacar, fecha aspas. Novamente aqui, nós estamos saindo do campo direito dos fatos e indo para o universo canhoto das narrativas. Quais as propostas legislativas desse governo para a extinção dos direitos humanos? Qual que é a minoria que é juridicamente ou fisicamente perseguida pelo Estado hoje no Brasil? Então fica esse questionamento aí ao presidente da OAB. O senhor vai precisar se capitalizar politicamente em absolutamente tudo, até numa nota oficial dessas? Agora, tem a questão da inspiração, né? Eu sempre falo isso, né? Quando você vem com as questões burocráticas, se virou lei, se não virou, tem o que o presidente representa como figura de líder da nação, né? E o que enseja as ações que ele toma, as frases que ele fala, essa que você está colocando e relativizando de certa forma, buscando outros erros do passado, colocando esquerda e direita novamente, eu acho que é uma questão que coloca uma fumaça e tira o entendimento claro das coisas. Além da crítica que se faz ao presidente, também deve se demonstrar uma indignação com o que ele falou, uma revolta com o que ele falou. A afirmação de que uma frase dita por um líder de uma nação é indigna do cargo que ele ocupa. Apelar para a questão do sentimento familiar, né, da dor de uma família, de uma mãe que morreu e não conseguiu saber o marido, como é que o marido foi morto. Quer dizer, é uma situação... Com informações mentirosas. É uma situação cruel, é uma situação de um ser vil, de um ser que não merece o cargo que ocupa. É revoltante o que ele diz. Não dá para passar pano, não dá para tentar relativizar e falar, mas também a esquerda matou, os caras da revolução também matavam e queimavam o arquivo. Ora, o que ele disse é muito ruim, não representa a nação como um todo, ele é um presidente de todos. Ele continua falando para um grupo e o mais incrível, meus amigos, é que você vê pessoas nas mídias sociais, onde quer que seja, talvez aqui comentando agora na nossa live, no nosso canal no YouTube, apoiando isso. Onde a gente vai parar? Isso é uma indignidade que se fala. Isso não é uma postura de alguém que é líder de uma nação. Pera lá. Não dá para só falar, vamos criticar, é criticável essa... Não, a gente está indignado com o que ele disse. Isso é uma frase de um déspota. Isso é uma frase de um tirano. Não é a frase de um presidente de uma república. E, aliás, já que a gente está falando,
Beleza que ninguém ainda foi fisicamente ameaçado, mas eu te dou alguns exemplos, Caio, sobre ameaças a direitos humanos e outras questões ditas de esquerda que você citou aí. Por exemplo, a questão do desmatamento continua sendo alardeada por todo o mundo. Aliás, é um grande escândalo. O assassinato de um cacique, que aliás já foi relativizado pelo presidente, inclusive, por meios de garimpeiros. A dissolução de uma comissão para cuidar de direitos LGBTs. A posse de uma ministra dos direitos humanos que acha que pedofilia e estupro de meninas se resolve com a fábrica de calcinha. Ou quem sabe até mesmo o fim das redes sociais, veja só, de uma instituição do governo que cuidava de prevenção ao HIV. Se isso não é uma ameaça aos direitos humanos, ainda que sutil, pelo menos no discurso, eu não sei mais o que é, porque tá bem sinalizado por esse governo que ele não liga pra nossa saúde, é só ver a quantidade de agrotóxicos liberados e muito menos para as nossas individualidades como seres humanos. Olha, Edgar, aqui ninguém tá relativizando nem amenizando a fala do presidente. É uma crítica de 3 minutos, só fazendo um contraponto necessário, porque não pode ter uma narrativa em uníssono, porque isso emburrece o debate público. Não tão criticável quanto qualquer colocação frente às atrocidades que foram feitas por qualquer um, seja de esquerda ou de direita. Não, mas assim, É que não quando se você trata coloca- de relativizar mas nem quando você amenizar, mas coloca- você quando também você- não pode quando você- extrapolar. quando você Eu toca acho que no a gente está fato diante frente de a uma atrocidade que o Deixa eu presidente falar, disse, Edgar. Eu acho que a gente está falando, a gente está diante ele falou um de absurdo, presidente. de uma Não dá pra flagrante dizer que- grosseria, não dá pra dizer que ele não de falou um crime de absurdo, responsabilidade. Mas que a esquerda também fez absurdos. Ué, mas claro Vamos que dá pra focar falar, vamos focar Edgar, no dá que pra tá você sendo criticar dito. de forma, mas eu fiquei 3 minutos focado no que estava sendo dito. relativizou. Imagina Você foi falar relativizar. de Brizola, Maluf, Ô, Edgar, você Me tem que fala trazer o que- me elementos fala diferentes. O que você pensa a respeito da fala do presidente? Olha, eu que abri você o fala? comentário, eu falei que a linguagem era displicente, eu falei Beleza. que não foi provocado, eu Beleza. falei que o presidente tinha que aprender e esquecer, e você só enxerga Ótimo. a parte que você quer ver, Não, pelo amor de o Deus. resto é Isso fumaça. não é Esse é o que fumaça. interessa, o que Isso é uma você crítica. pensa. O que eu falo, o que eu penso é muito mais complexo O que do que uma você frase pensa a de respeito do que lacração, foi dito. Edgar. Eu vou além do lugar comum, Mas eu você trago fala outros de lacrar elementos, e tá querendo inclusive imitar. para mostrar para os partidários do presidente qual a extensão da gravidade do negócio. Entendeu? Agora, fica muito difícil quando eu tento falar e você, de forma autoritária, fica me interpelando dessa forma. Isso é uma mentira que você joga Ué, faz é tempo só você aqui. reassistir os vídeos. O programa é um programa de conversa e um debate aberto. Quando você vem fazer um monólogo, um latifúndio de fala, e a gente que se coloca como contraponto, você faz uma acusação. Olha, Edgar, melhor um latifúndio de Você fala do que um deserto de ideias, viu? Você fala incitando os nossos telespectadores, os nossos Incitando. ouvintes. Você é muito A virem paternalista e muito elitista em Não, relação, não. então, ao seu Eu público, só busco- porque acha que ele não Eu consegue só formar busco- sua própria opinião, eu só busco Edgar. colocar a verdade. Você provoca Ninguém esse- é manipulável Você- desse jeito. você- Não se trata de engenharia social. As Você- pessoas têm discernimento para saber Você o que é tem, certo, eu espero o que é que errado tenha. e para formar sua própria opinião. Eu tenho certeza que Não espera menospreze sua audiência. Eu tenho que ser. Não menospreze a sua audiência. Menosprezo a minha audiência. Eu menosprezo A quem tenta inteligência da sua desinformar. audiência. Eu nunca fiz isso. Você tenta desinformar. Desinformei como, Edgar? Você busca- Qual informação você busca imprecisa esse que eu dei tipo de aqui? informação? Qual citação errada Você que eu dei busca aqui? esse tipo Como de você situação? ousa? Você Como você busca ousa? esse tipo de situação Como você ousa me pra ofender? diminuir a opinião alheia. Eu falo de Você coisas, fala- você fala de sabe pra pessoas, quem? você atinge no Você pessoal, fala pra isso é convertido. mediocridade Você- estampada. Você fala pra Você me convertido. respeite, cara. Você fala pra convertido. Ah, pelo Você fala contrário, só pra pelo convertido. contrário. E incita Pelo a massa contrário. contra quem pensa diferente. Você que não Você admite quem trazer pensa diferente de assunto você, de Edgar. Você esquerda, não admite. de Brizola, Você de- não consegue de- aventar de a grupos possibilidade de extermínio. de alguém, Você tá de querendo vez em confundir. quando, ou muitas Me vezes, desculpa. concordarem com o governo Me e você desculpa. acha que isso é sintomático de Eu- quem passa pano. Eu tô cansado de ser chamado de tendencioso, Isso. assessor de imprensa Mas por que será? do governo. Você já Mas por reparou que será? que eu critico muito Por que mais, será? infinitamente mais o governo? Você nunca fez um elogio. É Claro impossível que eu fiz. um governo de 6 meses não ter feito nada Claro que que eu preste, fiz. Edgar. Preste É atenção. simplesmente impossível. Claro Quando que fiz. quando eu trago dados da segurança pública, você atribui ao acaso. É impressionante. Você me respeite, cara. E você também me respeite, Ué, meu mas eu te camarada. respeito. Quem me desrespeita Me- e faz vo- ataques pessoais é você, você Edgar. que entrou falando É por você, cima. Edgar. Você Ataque me pessoal. interrompeu, tá me interrompendo agora. Você também tá me E um interrompendo. comentário político denso, Vamos ele lá. precisa de começo, meio e fim, Edgar. É assim que funciona. Olha só, você desinforma, você joga fumaça. Olha o que você tá pra falando, audiência. Edgar. Você joga Olha o que você tá fumaça. falando. Olha esse ataque Você- pessoal. Você tá fazendo um juízo de valor, um Você- juízo de caráter. você- Atenha-se à pauta, Edgar. Você- Pare de falar da minha pessoa. Você joga um termo Pelo amor de Deus, o que eu tenho de confunde idade, a audiência. você tem de carreira.
carreira. Não, pelo amor de Não Deus. aprendeu nada Pelo e não amor de Deus. esqueceu nada. Você acha que... Não aprendeu nada e não esqueceu você nada. Acha que Me falando respeite, pra uma cara. Você também me respeita. Não, você me respeita. Você me respeite. Você fala pra uma plateia convertida e vem acusar os seus Você me companheiros desrespeita, de rádio. desrespeita quem admira o meu trabalho. É um desrespeito Quem admira o seu generalizado. trabalho? Você tá doido. Você tá louco. Muitos Gente, colegas seus, inclusive, Edgar. Esse embate... E você sabe disso. Esse embate ficou irracional, desculpa, ouvinte, peço desculpas ao tempo perdido aqui com balelas. Vamos voltar pra pauta. Vamos à verdade.